Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Podeis assentar, queridos, glorificando esse Deus maravilhoso, com muito louvor, com muita adoração. Nós estamos atraindo o trono de Deus, atraindo a presença do Senhor, e você pode ter a plena convicção que Deus vai falar comigo e vai falar contigo também esta noite. Livro do profeta Ageu, capítulo de número 2 e o versículo de número 9, depois João, capítulo 2 e versículo de número 19. Enquanto você encontra esses dois textos, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Marcos Fogás, pela vida da pastora Ellen. Só Deus sabe o meu coração como está, mas você é um companheiro, é um amigo, e eu posso dizer que sinto a mesma coisa que Davi sentia por Jonatas, como se fosse seu irmão. E eu sei que Deus há de confirmar o vosso ministério por onde vocês passarem. O coração do homem faz planos, mas a resposta certa, ela vem do Senhor. É sempre a resposta certa que vem do Senhor. E onde vocês estiverem, por onde passarem, a capacidade vem do Espírito Santo. E o Paraná, o Brasil, vai ouvir falar da sua história. Louvado seja o nome do Senhor. Quem encontrou Ageu, capítulo 2, versículo de número 9... diz assim a palavra do Senhor: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Evangelho de João, capítulo de número 2, versículo 19 a seguir, diz assim: Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Versículo 21. Mas ele falava do templo do seu corpo. Mas ele falava do templo do seu corpo. Peço que você me acompanhe nesta breve narrativa que faço. E como professor de história eu aprendi uma coisa: a história, ela sempre tem que começar pelo início. É muito difícil você entender algo quando te contam a metade, ou quando você começa no meio. Mas quando você olha para o início, para o plano original, você consegue aprender e entender melhor. Era uma concepção entre os hebreus que Deus habitava no templo, que Deus morava no templo. E esta concepção, ela não era só dos hebreus lá nos tempos bíblicos. Até hoje, há muitos que pensam que Deus mora aqui, que Deus habita um prédio. Eu quero, aos poucos, desconstruir essa ideia com muito cuidado, biblicamente, e lhe apresentar a vontade de Deus e como isso acontece, onde é que Deus habita de verdade. Deus habitando em templo
é uma ideia que não é originalmente dos hebreus. Esta ideia vem da antiga Mesopotâmia, um dos povos mais antigos do mundo. Eles tinham vários deuses e eles começaram a construir altares e depois templos para os seus deuses. E eles acreditavam piamente que no espaço onde estava aquele templo era a habitação do seu Deus. Por mais que o seu Deus fosse de pedra, de barro, de madeira, não importa, eles acreditavam nisso. E aos poucos, esta ideia saiu da antiga Mesopotâmia e muitos outros povos pagãos começaram a edificar os seus templos aos seus deuses e acreditar que Deus mora no templo, no espaço geográfico. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que a vontade de Deus no plano original é bem diferente. Você vê Deus falando com Adão e em nenhum momento você percebe Deus dizendo assim: Adão, construa um templo para eu morar. Construa uma igreja para você ir no final de semana. Não. Esse versículo, esse texto não existe na Bíblia. Por quê? Porque esta não era a vontade do Pai. Qual era a vontade do Pai no plano original? Deus vinha na viração do dia, todos os dias, até Adão, e pessoalmente, face a face, ele recebia o culto, ele se relacionava com eles. A vontade de Deus, lá no plano original, é a mesma vontade de Deus hoje, aqui, julho de 2021. A vontade de Deus não mudou. O Senhor está aqui e Ele não está só percebendo quando você levanta a mão ou quando você abre a boca e dá glória a Deus, mas Ele está sondando o seu coração, a verdade que há dentro de você. Porque o que o Pai procura hoje é o mesmo que o Pai procurava lá no Gênesis. Ele procurava verdadeiros adoradores. Ele procurava relacionamento direto. Se nós olharmos para a vida dos patriarcas, eles tinham essa ideia de relacionamento. Você não vai ver também nenhum dos patriarcas construindo um templo. Você pode olhar para Noé, Abraão, Jó, Isaac, Jacó. Qualquer um deles, ninguém vai construir um templo para cultuar no final de semana. Quando nós olhamos para os patriarcas, nós vemos que Deus não mais se manifestava de forma visível a eles, como era com Adão, mas eles tinham uma cultura, que era a cultura da tenda e do altar. Duas coisas que os patriarcas tinham. Você vai ver isso na vida de Noé, na vida de Jó, principalmente na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. Duas coisas, a tenda e o altar. Por que o altar? Altar é o local do sacrifício. E sem sacrifício, ninguém chega a Deus. E ele tinha tenda, pregador, mas a tenda era para ele morar. A tenda não era somente a sua moradia, mas era também o seu local de culto. De tal maneira que eles tinham isso bem claro. Ninguém pode viver sem tenda e sem altar. Quando você vê Noé abençoando os seus filhos, capítulo 9 de Gênesis, versículo 27, ele diz assim: alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem. Então eles não tinham a preocupação de construir um prédio para Deus, mas eles criam que na sua própria tenda Deus habitava.
Era assim como Abraão. Abraão sai ouvindo a voz de Deus na antiga Mesopotâmia, e sai errante. Deus ainda iria mostrar o caminho e onde ele passava. Se você olhar Gênesis 12:8, Gênesis 13:18, onde ele ia e chegava, a primeira coisa que ele fazia é construir um altar para que ele pudesse chegar a Deus e armar a sua tenda. Porque o relacionamento deles com Deus não era um relacionamento momentâneo. Ele não marcava assim, quinta-feira, 20 horas, domingo, 19 horas. Não era dessa maneira. Era um relacionamento íntimo e contínuo. Não era um momento no relógio, era uma vida. E o que Deus está procurando hoje é vida. Tem alguém entendendo o que o Espírito está comunicando à igreja? Depois que o povo saiu do Egito, aí sim, no Monte Sinai, Deus deu as diretrizes para Moisés construir não um templo, não um prédio, porque eles estavam andando pelo deserto. Então eles construíram o tabernáculo, conforme a vontade de Deus. E mesmo depois que o povo entrou na terra prometida, eles continuaram com a tenda do tabernáculo, porque ali ficava a arca da aliança, que de todos os objetos do tabernáculo era a peça mais importante. Aí nós chegamos nos dias do rei Davi. O rei Davi é o homem conhecido como segundo o coração de Deus. E Davi, no final do seu reinado, ele tinha um desejo dentro dele muito grande, que era construir um templo ao Senhor Jeová. E ele armazenou recursos, guardou recursos, fez um projeto e tinha a intenção de construir este templo ao Senhor Jeová. Você pode verificar o primeiro livro de Samuel, ou melhor, o segundo livro de Samuel, capítulo 7, e também o primeiro livro de Crônicas, capítulo 17. Davi, certo dia, abre o seu coração para o seu conselheiro, profeta Natã, e diz a Natã da sua intenção de construir um templo para o Senhor habitar. Olha só a ideia, um templo para o Senhor habitar. E o profeta Natã olha para ele e diz: olha, faz conforme está no teu coração. Só que, quando Natã vai para casa, o Senhor aparece ao profeta, falando justamente o contrário. O Senhor fala a Natã: diga a Davi, meu servo, pergunte a ele, quando foi que eu pedi um templo para eu morar? Por todos esses anos, a minha presença vem andando de tenda em tenda. Mas quando foi que eu pedi um templo para eu habitar? Segunda coisa, ele não há de construir, porque Davi é homem de guerra. As suas mãos têm sangue. É um homem de guerra, sanguinário. Ele não há de construir uma casa para a minha presença. Para a minha presença, não para eu habitar. E Natã volta a Davi dizendo: assim e assim disse o Senhor. E o Senhor disse mais: diga a Davi que ele está tendo a intenção de construir uma casa para eu morar. Mas diga a ele que sou eu que vou construir uma casa para Davi. Isso está em 1 Crônicas 17:10. E Natã volta a Davi com esta palavra: olha, o Senhor está perguntando, quando foi que ele pediu para construir uma casa para ele? E ele está dizendo também que durante todo esse tempo, ele andou de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, mas não pediu uma casa. Você não vai construir essa casa, e mais, o Senhor está dizendo que Ele vai construir uma casa para você. E veja que interessante, pastor Mirete, porque quando Davi diz
que vai construir uma casa ao Senhor, ele está falando de um templo, um prédio de pedras. Mas quando Deus diz que vai construir uma casa para Davi, Deus não está falando de um templo, de um prédio. Deus está falando da sua descendência, da sua dinastia. Deus está dizendo: olha, sobre o reino de Judá jamais faltará um rei da sua descendência. Todos os reis de Judá serão da sua descendência, até que venha aquele, o Messias, que será chamado Filho de Davi. Davi quer construir uma casa para Deus, e Deus diz para Davi: sou eu que vou construir uma casa para você. Às vezes nós queremos surpreender Deus com coisas que fazemos e pensamos: olha, quando eu colocar isso em prática, Deus vai ficar perplexo. Deus vai ser tomado de surpresa. E Deus está dizendo: eu já sabia que você tinha essa intenção, mas na verdade sou eu que vou fazer para você, porque eu estou muito além dos seus pensamentos. Então, os dias do rei Davi chegam ao fim. Mas Davi passa a Salomão, o seu filho, todos os recursos e o projeto para construir a grande casa. E a Bíblia diz que Salomão, pedindo a Deus sabedoria, lá no livro dos Reis, capítulo de número 3, Salomão pede a Deus sabedoria. Deus chega a ele e diz: Salomão, o que você quer que eu faça por você? O que você pediu, eu vou dar. E ele pediu a Deus sabedoria, e cheio de sabedoria, Salomão fez também alianças, que em algumas situações não foi tão positivo assim, mas na construção do templo, por exemplo, a aliança que ele fez com Irão, rei de Tiro, ele conseguiu todos os materiais que ele ainda não tinha e construiu o poderoso, o magnífico templo. Na Bíblia Sagrada, quando nós lemos a respeito do templo do rei Salomão, a nossa mente já viaja, porque ali a Bíblia diz que era algo muito grandioso, era algo que nunca se viu antes. As peças do templo não eram banhadas a ouro, eram de ouro maciço. Era uma glória, um poder que nunca se viu antes. E Salomão colocou isto em prática. E Salomão era muito sincero na sua adoração. Nós vemos no livro dos Reis, no capítulo de número 8, primeiro livro dos Reis, 8, 10 e 11, que quando foi trazida a Arca da Aliança, que estava na tenda de Davi, seu pai, quando a Arca da Aliança foi trazida até o templo que estava sendo construído, ali houve um grande evento. E os sacerdotes entraram para ministrar na presença do Senhor diante da Arca da Aliança. E quando eles saíram do templo, diz o texto, primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículos 10 e 11, diz que ao saírem do templo, uma nuvem de glória desceu sobre aquela casa, de tal maneira que os sacerdotes, que os levitas não podiam ficar em pé, mas eles caíram diante da glória do Senhor, da nuvem que veio sobre aquele lugar. O que isso quer dizer para nós hoje? Aqueles homens, os sacerdotes, os levitas, eles estavam fazendo um ritual cheio de etiqueta, cheia de protocolos, mas quando veio a nuvem de glória sobre aquele lugar, eles não puderam mais prosseguir, eles tiveram que cair diante da presença do Senhor. O que eu quero dizer para você essa noite, que às vezes você vem para este local de adoração, esperando que Deus se manifeste a você, mas você está sempre preocupado com o que o irmão do lado vai pensar, se você começar a abrir essa boca, se você começar a levantar a sua mão, se você ficar de pé, o que é que o irmão do lado vai pensar? Mas eu digo em nome de Jesus, deixa esse protocolo para lá, deixa isso para lá, levante a sua mão ao céu, se você crê no que eu estou pregando, levante a sua mão ao céu, abra os seus lábios e adore a Ele, porque a nuvem de glória pode descer sobre essa casa nesta noite.
Ei, debaixo. Churifanahas and declararaba shuriandaranás. Eiranahas. Às vezes a gente não dá liberdade para o Espírito operar em nós. O Espírito quer fluir em nós. Irmãos, nós somos pentecostais. Ali na frente está escrito a Assembleia de Deus. Mas às vezes a gente está tão preocupado com tantas coisas, talvez com o frio que há lá fora, talvez com a pandemia, com o problema de amanhã, que você não adora a Deus como deveria adorar. O povo não estava só maravilhado com o templo, mas eles estavam ansiando a presença de Deus. Que o teu coração essa noite possa ansiar, desejar a presença de Deus mais do que tudo, que você possa abrir os seus lábios e dizer: Senhor, eu te preciso, eu necessito mais de ti, eu quero que a nuvem de glória venha sobre mim de forma extraordinária. E o Senhor vai fazer na sua vida aquilo que Ele nunca fez. Ei, chorá, narcas, endeflá. Iribas endeclá naranahas. Ei, girá hanas. Churianda kas endeflá narabashu hanas. Ei. O templo foi terminado. Quando Salomão introduziu a arca lá, ainda não havia acabado. Mas depois que ele terminou, aí sim ele fez o evento de inauguração. Se você o conferir depois na sua Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo de número 7, os 3 primeiros versículos, você vai ver que novamente a glória de Deus invadiu a casa. Só que agora de forma diferente. Em 2 Crônicas, capítulo de número 7, diz o seguinte: e acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu. E acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu. E consumiu o holocausto, e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. E todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. O que eu vejo aqui? Quando o fogo de Deus desce sobre a casa, a gente se humilha, a gente declara que não é nada. Sabe por que às vezes Deus não se manifesta em nosso meio? Porque nós pensamos que somos muita coisa, quando não somos nada. Somos apenas barro na mão do oleiro. Então, quando você desconstruir tudo isso que você pensa a respeito de si próprio e declarar que você não é nada, mas apenas barro na mão do oleiro, aí sim a glória de Deus desce, o fogo cai do céu e você vai se humilhar. E aí sim o Senhor, ao seu tempo, o exaltará. O nosso problema, pastor Marcelo, é que a gente quer ser honrado, ser exaltado, indo direto para cima, quando a Bíblia ensina o contrário. Aquele que quer ser grande, desça. Aquele que quer ser honrado, humilhe-se. Veja que o versículo 3 ali diz que o povo colocou a sua boca, o seu rosto, no pavimento, no chão. É isso que está dizendo, no chão. Porque o fogo do céu desceu sobre aquele lugar. Se o fogo do céu descer aqui, nós temos que estar dispostos a descer do nosso pedestal, a se humilhar, a se ajoelhar, a colocar a boca no pó. Aleluia! Glória a Deus! Então,
Salomão foi bem honesto com Deus. Quando você olha para 1 Reis 8:27, Salomão sabia das coisas. Na sua oração ele diz o seguinte, ele diz assim: por acaso habitaria Deus na terra? Ele sabe, irmãos, que o templo que ele construiu não pode ser morada de Deus, porque Deus não cabe dentro de um templo. E ele diz assim: acaso Deus habitaria na terra? Aí ele diz mais: o céu não pode te conter. Aí ele diz mais: o céu dos céus não podem te conter. Ou seja, o Senhor é maior do que os céus. Acaso o Senhor habitaria no templo que eu construí? Ele sabia das coisas. Ele sabia que naquele tempo era o local onde o povo se reuniria para adorar o Senhor. E a presença de Deus poderia estar ali, mas Deus não habitaria no templo. Porque Deus não habita em templo feito por mãos. Ele tinha consciência disso. Mas os anos se passaram, décadas, século, e o povo foi perdendo a essência da adoração. E o grande problema, o grande fracasso para um povo é quando ele perde a essência. Perder a essência é perder tudo. Então eles começaram a pensar o seguinte, que o templo era o centro de tudo. E Jerusalém passa a ser conhecida como a cidade do grande templo. O templo é tudo, o templo é isso, o templo é aquilo. E o povo começou a cair na apostasia, no pecado, na idolatria. Mas eles sempre se justificavam: não tem problema, nós temos o templo. E aí Deus levanta profetas, conclamando a nação ao arrependimento. Não ouviram os profetas. Aí Deus levanta o último deles, Jeremias. E Jeremias começa a profetizar dizendo: olha, o rei da Babilônia vai vir, vai entrar em Jerusalém, Jerusalém será destruída, os homens serão levados cativos para a Babilônia, o templo cairá por terra. Profecia de Jeremias. Mas daí, ao mesmo tempo, eles levantaram falsos profetas, e os falsos profetas diziam o seguinte: não, isso não vai acontecer. Deus não vai destruir Jerusalém. Como que Deus destruiria Jerusalém, se Jerusalém é a cidade do grande templo, do templo de Salomão? Acaso Deus destruiria o local da sua habitação? E Jeremias sozinho profetizando, e vários falsos profetas profetizando o contrário. Até que, no ano 586, Nabucodonosor, com seu poderoso exército, o maior do mundo da época, adentrou em Jerusalém, destruiu as portas da cidade, colocou fogo na muralha, entrou, levou o povo cativo para a Babilônia, os utensílios sagrados foram levados, a arca da aliança nunca mais foi encontrada, e o templo foi destruído, porque Deus não morava no templo. O templo era só um símbolo da presença de Deus. Deus queria relacionamento. Deus não quer que você venha aqui no prédio que você chama de igreja. Deus quer ter relacionamento contigo. Porque se você vir aqui todo domingo, mas continuar nessa vida de pecado, o teu destino é o inferno. Alguém precisa falar isso para você? Se você tiver uma prática de vir no templo quinta, sábado e domingo e não mudar a sua vida, o seu destino é o inferno. O que Deus quer de você não é que você cumpra um protocolo quinta, sábado, domingo. O que Deus está buscando de você é um compromisso verdadeiro. Você precisa aceitar Jesus, você precisa mudar a sua vida, porque o fato de você estar aqui, mesmo que você dê oferta, não muda o seu destino.
Porque um povo foi destruído. Porque falaram para eles, nós temos o templo, nós temos o templo, nós temos o templo. Mas não adiantou nada. Mesmo com o templo, foram destruídos porque estavam no pecado. E ficavam matando animal, pastor Genésio. Mesmo em pecado, eles sempre matavam os animais, faziam os sacrifícios para Deus receber. Mas Deus não estava recebendo. Tanto é que destruiu o local de sacrifícios. Para eles aprenderem a lição, eles ficaram 70 anos no cativeiro. 70 anos, conforme profetizou quem? Jeremias. 70 anos. Quando se cumpriram os 70 anos, Deus permite que o povo comece a voltar a Jerusalém. Mas recomeçar é muito difícil. Pense em algo que você estava fazendo, parou. Parar foi fácil, né? E para recomeçar? Recomeçar não é nada fácil. Eles não tinham recursos, não havia prata, não havia ouro, não havia dinheiro. A cidade estava destruída. Eles começaram a voltar, reconstruir a cidade e principalmente reconstruir o templo. E aí Deus vai levantar 2 homens, que é Zorobabel, o responsável pela construção do templo, e Josué, o sumo sacerdote. E eles começam a reconstruir o templo. Mas eles não têm recursos, eles param. É por isso que a Bíblia fala aqui em Ageu, no capítulo 2, no versículo 8, o seguinte: minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Por que Deus fala isso? Porque o povo parou várias vezes a construção do templo. Por quê? Por falta de recursos. Não temos prata, não temos ouro. E aí o Senhor diz: minha é a prata e meu é o ouro. Avante! E eles começam a reconstruir. Só que algo muito triste acontece nessa reconstrução. Se você voltar aí a sua Bíblia no livro de Ageu, no versículo de número 3 do mesmo capítulo 2, diz assim: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora, não é esta como nada diante dos vossos olhos, se comparada com aquela. Por quê? O templo que Zorobabel construiu era muito, mas muito mesmo inferior ao templo que Salomão havia construído. Onde era ouro no templo de Salomão, agora no templo de Zorobabel é madeira de acácia, cheia de nós. Não havia aquela glória, aquele resplendor. Se você abrir a sua Bíblia agora, em Esdras, capítulo 3, versículo 12, você vai encontrar lá o seguinte: os anciãos, os homens que tinham mais de 80 anos, 85, 90 anos, que viram a primeira casa, o primeiro templo em pé, que conheceram o templo de Salomão, quando eles viram o templo que Zorobabel tinha construído, eles choraram muito de tristeza. Por quê? Porque não era nada perto do templo de Salomão. Lá em Esdras, capítulo 3, versículos 12 e 13, diz que houve som de júbilo, de alegria, mas houve tristeza também. Os anciãos choravam porque aquele templo nem lembrava o templo de Salomão. Os mais novos que nasceram durante o cativeiro, eles celebravam porque eles só conheciam a história do templo. Eles não viram o primeiro templo, não havia foto para mostrar, não havia rede social onde registrava as fotos. Não, eles não conheceram. Então, quando eles viram o templo de Zorobabel, eles ficaram muito felizes porque teriam um templo agora. Mas os anciãos, os velhos, eles choraram amargamente porque aquele templo nem sequer lembrava a glória do templo de Salomão. E agora, meus queridos,
vocês que me acompanharam até aqui, eu chego no centro da questão, na parte principal desta palavra. Em que sentido a glória da última casa será maior que a da primeira? O profeta Ageu se levanta e diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Ele está dizendo o seguinte: a glória desse templo de Zorobabel será maior do que a glória do templo de Salomão. Como explicar isso? Se não há nem comparação, o templo que ele construiu é muito inferior, muito menor que o templo de Salomão. Como explicar isso? E é essa questão que eu quero que você compreenda, para nunca mais você esquecer. Esse versículo, eu acho muito interessante isso, nada contra, mas ele é muito utilizado quando se vai inaugurar um templo, ou reinaugurar um templo. A glória desta última casa será maior que a da primeira. Mas é claro que o versículo está sendo usado fora do seu devido contexto. Qual é o sentido disso? Se eu acabei de explicar para vocês que o templo de Zorobabel é muito inferior que o templo de Salomão, como que o profeta Ageu diz que a glória da última casa é maior que a da primeira? Como? Em que sentido ele está falando? Ei, abassuri anda hanas, eterá hanas, endefla nahas, turianda ranas. Muitas vezes eu parei nesse texto. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu tinha muitas dúvidas. E eu queria entender tudo. Lembro de um dia, irmã Damares, que eu fui lá no escritório do pastor Otacílio com uma lista de perguntas difíceis da Bíblia para ele me ajudar. E aí, ele me deu uma lição que eu nunca mais esqueci. Ele disse assim: olha, filho, eu também passo por isso. Às vezes tem coisa na Bíblia que eu não entendo. Aí o que eu faço é dobrar os meus joelhos do lado da cama, com a Bíblia aberta, e dizer: Espírito Santo, eu queria muito entender esse texto, então me ajuda a compreender. Esta foi a maior lição, pastor Genésio, que eu aprendi. Porque quando você lê o texto superficialmente, você não tem nem noção do que o texto está falando. Você pensa, o leitor desavisado vai pensar que o templo de Zorobabel era maior do que o templo de Salomão, tinha mais glória do que o templo de Salomão. Mas não. E quando eu fico nesse texto, eu fiquei procurando nos profetas menores aqui, Zacarias, por exemplo, que era do mesmo período, se aconteceu algo semelhante à nuvem de glória, ao fogo, que aconteceu lá nos dias de Salomão. Será que foi isso? Não, também não foi isso. Então, como é isso? E pior, o templo de Zorobabel, ele não tinha a principal peça que havia no templo de Salomão, que havia no tabernáculo. Qual era? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança desapareceu após a queda de Jerusalém e nunca mais foi encontrada. Nunca mais. Há muitas histórias e histórias, há filmes falando a respeito da Arca perdida, mas nunca se descobriu onde foi parar a Arca da Aliança. E no templo de Zorobabel, se não bastasse ele ser menor, bem mais fraco, não havia a Arca da Aliança. A principal peça que tipificava, que simbolizava a presença do Senhor Jesus no Antigo Testamento. Não havia. Mas quando eu vou para o Novo Testamento, eu começo a ler o Evangelho de João. E aí no Evangelho de João é-me trazido toda a revelação que eu precisava. No Evangelho de João diz que o Verbo se fez carne, João 1,14. O Verbo, que é Deus, segunda pessoa da divindade, se fez carne e habitou entre nós, esteve entre nós. E nós vimos
a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O que quero dizer com isso? Que Deus se fez carne e habitou entre os homens. Então, tudo o que aconteceu lá no templo de Salomão, a nuvem de glória, o fogo que desceu e consumiu o holocausto, tudo isso era tipologia, era símbolos. Mas o que acontece agora, quando o verbo se fez carne, é que o Jesus Cristo, homem, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, e homens ouviram e puderam tocá-lo. Jesus Cristo esteve presente aqui. Aí, certo dia, o próprio Jesus Cristo, o qual era o antítipo da Arca da Aliança. A Arca da Aliança era um tipo de Cristo. Cristo, portanto, é o antítipo da Arca da Aliança. A Arca era uma sombra. Jesus Cristo é a realidade. Está entendendo? O maná que caiu no deserto era um tipo de Cristo. Cristo é a realidade. O cordeiro lá de Êxodo 12 era um tipo de Cristo. Cristo é a realidade. Então a realidade é maior do que qualquer símbolo, Rafael. E nesse pequeno templo, humilde templo de Zorobabel, que fora reformado por Herodes o Grande, o próprio Deus que se fez carne vai caminhar por seus átrios. Vocês ouviram o que eu disse? Eu disse que no templo de Salomão, que era feito de ouro batido, houve nuvem de glória, houve fogo, houve uma apoteose. Mas Jesus Cristo em pessoa nunca andou lá. O templo de Zorobabel não havia ouro, não havia prata, mas o verbo de Deus, que deixou a sua glória com o Pai, se fez carne e habitou entre nós. Este andou pelos átrios pessoalmente. Pense, a arca em pessoa, a arca em pessoa, andando pelos átrios do templo. E quando ele chega no templo, ele vê os homens vendendo. Ele percebe que aquele lugar que era casa de oração, não era mais casa de oração. Havia sido feito um shopping center naquele lugar. Ele fica irado. O zelo do Senhor estava com ele. E ele fica irado, ele começa a chutar as mesas dos vendedores, dos cambistas. Era um sistema corrupto que Anás e Caifás haviam introduzido dentro do templo, onde eles roubavam dinheiro das pessoas. O problema não era a venda, o problema era o roubo que existia ali. Rapidamente, em 2 minutos, como acontecia roubo? A pessoa saía 100 quilômetros de Jerusalém, trazendo o seu cordeirinho para ser sacrificado, e trazia para o sacerdote. Quando ele chegava, o sacerdote tinha que examinar o animal. Aí o sacerdote já examinava e dizia: olha, esse animal viajou 100 quilômetros. Não é certo oferecer ao Senhor um animal desta forma. O animal viajou tudo isso e você quer oferecer ao Senhor? Mas é o que eu tenho. Não, eu fico com o teu animal e você precisa comprar o outro. E aí o cidadão comprava o animal que o sacerdote estava vendendo, que era o mesmo que ele já havia tirado do outro que chegou antes. E assim eles iam fazendo a troca. Era o sistema de maior corrupção que Anás e Caifás introduziram dentro do templo. E quando Jesus Cristo, a arca em pessoa, chega no templo, ele começa a chutar tudo. Ele começa a acabar com o sistema de corrupção que havia dentro do templo. Ei, você não pense que Jesus Cristo foi morto só porque pregou, porque curou os enfermos. Não. Jesus Cristo morreu pelo que ele fez dentro do templo. 2 vezes ele entrou no templo e condenou o que acontecia ali. Condenou aquele sistema. Mas quando ele fez isso, era o próprio Deus fazendo isso.
Portanto, quando o profeta lá atrás diz: a glória desta última casa será maior que a da primeira, ele está falando deste evento aqui, que o próprio Cristo em pessoa estaria andando por aquele templo. E Cristo é maior do que nuvem, viu? Cristo é maior do que anjo, tá? Cristo é maior do que o mar se abrindo, tá bom? Cristo é maior do que o sol parando. Cristo é maior do que qualquer coisa, porque no mundo místico que nós vivemos hoje, as pessoas glorificam quando alguém fala assim: olha, estou vendo um anjo nesse lugar. Meu Deus! Mas aí eu digo para você que Jesus Cristo está aqui através da sua palavra. Qual é maior? Qual é maior? A gente perdeu um pouco a noção das coisas. Então o templo de Zorobabel, a glória dele é muito maior do que a glória do templo de Salomão. Eirabassurranás. O que quero dizer com isso? Já estou encerrando. Quero dizer, Jesus Cristo, nesse evento ali, ele disse: destruir esse templo em 3 dias, eu reconstruo. E eles falaram: não entendi não. 46 anos foi para construir o templo. Quem que vai reconstruir o templo em 3 dias? Como assim, 3 dias? Aí João tem que explicar. João explica no texto: mas ele falava do seu corpo. O que Jesus Cristo está ensinando é que o corpo é maior do que o templo. Eu gostaria que você repetisse isso comigo. Se você esquecer toda a mensagem, mas você guardar isso: o corpo é maior do que o templo. Diga. Ficou bom, mas dá para ser melhor. Mais uma vez. O corpo. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. O corpo é maior do que o templo. Jesus falava do seu próprio corpo, e aqui está o corpo de Cristo. Vocês são mais importantes do que as paredes, está entendendo? O teu relacionamento individual com Deus é mais importante do que você simplesmente vir aqui e ficar ouvindo o pregador quase 1 hora falando, ouvindo, tocando. Não basta você vir aqui, porque o corpo é maior do que o templo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, os irmãos não entendiam isso. Estavam divididos, estavam brigando por coisas banais. Havia muito pecado na igreja. Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 6, eu creio que seja a primeira carta. Ele diz: não sabeis vós que sois o templo e que o Espírito de Deus habita em vocês? Por acaso vocês não sabem disso? Então Deus não mora no prédio, Deus mora em você. E todo aquele que foi regenerado, todo aquele que nasceu de novo, é a habitação do Deus vivo. Cristo está aqui através da sua palavra, mas o Espírito Santo está em você, se move em você, e não há nada maior do que isso, do que Deus habitando em você. Nenhum dos profetas da Bíblia, nenhum dos grandes homens da Bíblia, do Antigo Testamento, teve este privilégio de dizer: o Espírito Santo habita em mim, porque nenhum deles era regenerado. Regeneração, novo nascimento, é uma doutrina neotestamentária. Novo nascimento só é possível através do sangue de Jesus Cristo na cruz, somente. Então nenhum dos grandes homens do passado que você tanto admira, Moisés, Elias, Jeremias, Isaías, nenhum deles poderia dizer assim: o Espírito de Deus mora em mim. Você nunca vai ler isso na Bíblia. Eles sempre diziam assim, ó: o Espírito do Senhor está sobre mim. Sobre mim é uma coisa,
Em mim é outra coisa bem diferente. Hoje, na nova aliança, os que foram regenerados podem dizer: eu sou o templo do Espírito Santo. Aleluia. O teu corpo é templo do Espírito Santo porque você foi regenerado. Você não faz qualquer coisa com ele porque ele pertence ao Senhor, pertence ao Espírito Santo. O teu corpo é maior do que o prédio, do que o templo de tijolo, de cimento. É por isso que não basta você estar aqui, você precisa estar em comunhão íntima com ele. Quem pode glorificar o Senhor? Quem entendeu essa palavra? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. O corpo é maior do que o templo. A última casa é maior do que a primeira. O Novo Testamento é maior do que o Antigo. Aleluia, glória a Deus. Há um novo tempo para a sua vida. Há uma nova história para a sua vida. Eu acredito nisso. Para a sua família. Eu quero orar com você agora. Você que precisa de um milagre. Há alguém aqui que deseja abraçar Jesus como Salvador? Onde está uma pessoa que ouviu essa palavra, que ainda não abraçou Jesus como seu Salvador e deseja fazê-lo? A oportunidade está aberta. Onde está você? Nós não conhecemos todos. Há alguém aqui que ama Jesus Cristo, mas ainda não teve um encontro real com Ele. Ele ainda não fez morada em você. A porta da graça está aberta. Está totalmente aberta para você. O dia aceitável é hoje. Cristo pagou o preço. Onde está uma vida? Há uma vida para Jesus essa noite? Eu não posso encerrar sem abrir esse convite para você. Você ouviu esta palavra e sabe que o Espírito Santo falou com você. Aleluia. Entre os salvos, quem pode dizer: o Senhor falou comigo essa noite? Quem pode dizer? Amém, amém. O Senhor sabe a sinceridade do teu coração. Esta palavra, ela vai cair como uma semente em terra fértil no teu coração e vai produzir frutos. E vai produzir frutos. Feche seus olhos, erga suas mãos aos céus. Pai de toda graça, em tua presença nós estamos, Senhor, e te glorificamos por esse momento de comunhão contigo, onde fomos confrontados pela tua palavra, Senhor. Deus, não deixa nós vivermos no simbolismo, não deixa, Senhor, nós vivermos nos protocolos, não deixa nós vivermos, Senhor, desta forma nos símbolos, mas que nós estejamos na realidade do Espírito, Senhor. Eis aqui a tua igreja, que ouviu a tua palavra, Senhor, e a minha oração nesse instante é: Espírito Santo, estas mãos que estão levantadas agora, Senhor, que ouviram e entenderam esta palavra, Senhor, que nestas vidas, Senhor, o teu Espírito venha fluir como um rio, Senhor, que haja frutos, Senhor, através da vida dos teus servos, Senhor, que eles sejam uma arma, Senhor, para o teu reino, que eles venham gerar frutos, Senhor, e tudo aquilo, Senhor, que eles tentarem fazer, eles sejam prósperos, Senhor. Haja poder na palavra do teu filho, Senhor, que quando o teu filho ministrar a alguém, a palavra saia quente, Senhor, porque o teu Espírito está fluindo dentro do templo que é o corpo deles, Senhor. A minha oração é esta, Senhor: somos tua propriedade exclusiva, Senhor, somos tua propriedade exclusiva. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos a essência da tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém.